Bom, então o que nós vimos nos vídeos anteriores foi como se calcula limites de sequências. Agora o que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo é uma definição formal de limite de sequência do ponto de vista da análise. E a partir dessa definição formal do limite, a gente consegue demonstrar muitos resultados que são importantes na parte de sequências. Então, eu vou mostrar para vocês essa definição em três partes. Primeiro, a definição algébrica dela. Depois, nós vamos ver uma definição geométrica. E, por fim, a gente vai finalizar esse vídeo aí com um exemplo. Tá? Muito bem, então essa definição diz assim. Disse que uma sequência xn converge para o número L, ou então que ela tem limite L, se, e aqui começa a definição, para todo número real epsilon maior que zero, existe um número n0 natural, tal que se o n for maior do que n0, então o módulo de xn menos L é menor do que epsilon. Se isso aí acontece, então a gente diz que o limite dessa sequência é igual a L. Bom, lendo assim direto essa definição, ela não é muito simples de entender. Tá? Então agora a gente vai trabalhar com essa definição para compreender o que ela está nos dizendo. Primeira coisa, esse módulo que está aparecendo aqui, essa desigualdade, não é a primeira vez que a gente está vendo ela aqui nesse curso. A gente viu essa desigualdade aqui como um teorema 5, lá na parte de módulo. Tá? Vocês devem lembrar que a gente já estudou isso aqui. X menos A menor do que delta. Não é mesmo? É o que a gente tem aqui. Ó. Só troquei a nomenclatura. Aqui eu chamei de xn, o A eu chamei de L e esse delta aqui, na verdade, eu chamei de epsilon. Tá? O que a gente podia concluir lá quando a gente viu esse teorema? Né? A gente concluiu que se isso aqui acontece, então é porque esse x aí ele pertence a este intervalo, que é de a menos delta até a mais delta. Né? Inclusive eu mostrei alguns exemplos, inclusive numa das avaliações eu coloquei um delta aí, muito pequeno, né, 0,1, tá? Para vocês trabalharem com essa ideia. Então o que a gente está dizendo aqui, na verdade, é que a distância dos termos da sequência, que são os termos xn, né? A distância dos termos xn dessa sequência para o valor L, ela é menor do que epsilon. Né? A questão é que esse epsilon aqui nessa definição, ele é qualquer número real maior do que zero. E, em particular, esse epsilon aí, em geral, a gente toma ele muito pequeno. É um epsilon muito pequeno. Por quê? Porque se esse epsilon ele for muito pequeno, significa que a distância dos termos xn para esse L também vai ser muito pequena, né? A distância vai ser menor do que esse epsilon. E como a gente pode pegar qualquer epsilon, então ele pode ser muito, muito pequeno, então essa distância vai começar a diminuir cada vez mais e, portanto, a sequência ela só pode estar tendendo, portanto, a esse L. Tá? Muito bem. Vamos dar uma olhada, então, nisso aqui, geométrico. Aqui tem algumas observações. Essa primeira observação aqui foi o que eu acabei de comentar com vocês. Ó. Em outras palavras, essa definição diz que para valores de n muito grandes, no caso maiores do que esse n0 aí, os termos xn tornam-se tão próximos de L quanto se queira. E aqui está abrindo as contas, ó, o módulo, né, menor que epsilon, então acontece isso aqui, e portanto esse xn pertence a este intervalo, L menos epsilon e L mais epsilon. Né? Se esse epsilon aqui ele é muito pequeno, então esse intervalo aqui também vai ser muito pequeno, né? Tá? E esse xn está dentro do intervalo, então quer dizer que esse xn vai acabar se aproximando deste número L, certo? Bom, agora vamos tentar entender o que significa este n0 que está aparecendo aqui na definição. Né? Se um n for maior do que esse n0, tá? Tem que existir um n0 tal que isso aqui esteja acontecendo. Bom, vamos lá, vamos tentar entender o que significa. Aqui eu coloquei uma sequência qualquer, tá? Coloquei aqui uma sequência que está convergindo aí para ser esse certo número L. Então aqui está o L. Aqui são os termos da sequência, né? Ela está decrescendo e está indo para L. Então, geometricamente, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte, olha, que o limite dessa sequência xn aí que eu acabei de desenhar aqui, ela está indo para L. É isso aqui, certo? Aqui está o primeiro termo dela, né? x1, aqui está o x2, aqui está o x3, x4, x5 e assim por diante. Bom, por enquanto a gente simplesmente sabia calcular o limite. Tá? Agora, com a definição, o que eu estou dizendo quando eu escrevo isso é assim, olha, se o limite de xn é igual a L, então, para todo epsilon maior que zero, e aqui eu já estou escrevendo a definição, ó, para todo número real epsilon maior que zero, existe um n0, que é um número natural, tal que, se o n for maior do que n0,
Então, os termos dessa sequência aí, eles vão acabar se aproximando, eles estão tão próximos dele quanto a gente queira, né? Então, significa que os termos da sequência, a distância dos termos da sequência para esse número L é menor do que esse epsilon que eu acabei de pegar. Ou seja, também poderia escrever, né? Dizendo que esses termos xn, eles estão neste intervalo L menos epsilon e L mais epsilon. Ok? Então, quando eu escrevi isso, eu acabei de usar a definição do limite de sequência que eu enunciei aqui para vocês. Tá? Bom, vamos olhar, então, geometricamente, onde é que aparece esse epsilon, onde é que aparece esse n0 e esses termos xn aqui que estão neste intervalo. Vamos lá, aqui está o número L, né? Onde é que estaria o L menos epsilon e o L mais epsilon? Como esse epsilon aqui é um número positivo, o L menos epsilon ele só pode estar para baixo, né, dl. Então, vamos supor que o L menos epsilon estivesse aqui. Ó. Assim, aqui estaria o L menos epsilon. E o L mais epsilon, como o epsilon é positivo, ele só pode estar para cima, né? Então, vai ser simétrico, né? Vai ser um intervalo centrado em L. Então, o L mais epsilon estaria, por exemplo, aqui, né? Mais ou menos aqui, se eu não me engano. Então, ficaria L mais epsilon. Certo? Bom, então eu tenho esse intervalo, ó, L menos epsilon, L mais epsilon. Eu vou fazer de verde, que está aqui, ó. L menos epsilon até L mais epsilon. E como essa sequência então converge para L, eu estou dizendo que para esse epsilon que eu peguei aqui, existe um n0 tal que, a partir desse n0, os termos da sequência xn, eles estão neste intervalo. Onde é que aparece isso? Olha só, se eu pegar, eu vou fazer uma delimitação aí desse intervalo lá. O L menos epsilon, ele está aqui, vou fazer pontilhado, tracejado, né? Sim. E o L mais epsilon está aqui. Tá? Bom, notem que o termo x1 é este aqui, ó. O termo x1 ele não pertence a esse intervalo, né? Ele está acima de L mais epsilon. O termo x2 ele também não pertence a esse intervalo, né? Agora, o termo x3, x4, x5 e assim por diante, todos eles estão nesse intervalo L menos epsilon e L mais epsilon. Então, quer dizer, para esse epsilon que eu escolhi aqui, nesse desenho, eu sei que se eu pegar um n que é maior do que 2, se o n for maior do que 2, então eu tenho a garantia que o xn pertence a este intervalo que está aqui. A este intervalo que vai, este intervalo que vai de L menos epsilon até, acho que é mais rápido escrever, L mais epsilon. Quer dizer, se eu pegar, por exemplo, x3 está no intervalo. x3 ele é, no caso, maior do que, o n ali dele é maior que 2, né? É maior que 2. Então, quer dizer, o x3, o x4, o x5 e assim por diante, todos eles pertencem a este intervalo que está aqui. Isso é para este epsilon que eu peguei. Quem que é o n0, então, neste caso aí? O n0, neste caso, é exatamente esse número 2 aqui, ó. A partir dele, todos os termos da sequência estão neste intervalo. Esse aqui seria o n0. Está aqui o n0. Olha como funcionou a definição. Para todo epsilon maior que 0, no caso eu peguei esse epsilon aqui, existe um n0 igual a 2, tal que se o n for maior do que 2, então os termos da sequência estão dentro deste intervalo. Tá? Agora, como funciona para todo epsilon, eu posso pegar, como eu disse para vocês, um epsilon muito pequeno. E aí esse intervalo aqui ele vai começar a diminuir. Né? Vamos supor, por exemplo, que eu pegue um epsilon assim, ó, pegar um epsilon menor. Vamos diminuir esse intervalo. Vamos pegar, vou tentar fazer aqui um esquema. Vamos supor que eu pegue aqui, ó, vamos pegar aqui e aqui. Aqui eu teria o L menos epsilon, então eu diminuí o valor de epsilon, então aqui estaria o L menos epsilon. E aqui estaria o L mais epsilon. Ok? Diminui esse intervalo. Vamos fazer ele, pode ser vamos fazer de laranja, pode ser. Então, eu diminui o valor de epsilon, esse intervalo aí, L menos epsilon e L mais epsilon, vai diminuir também. Ele continua centrado em L. Certo? Agora eu pergunto, para esse epsilon que eu escolhi aqui, eu tenho este intervalo. Para esse epsilon que eu escolhi, a partir de certo termo, todos os termos da sequência pertencem a este intervalo? Sim, notem que
x1 não pertence a esse intervalo laranja, x2 também não, x3 também não, x4 também não, né? Mas o x5, do jeito que eu desenhei aqui, o x5, o x6, 7, 8 e assim por diante, todos eles pertencem a este intervalo, né? Então eu posso dizer o seguinte, olha, se o n for maior, neste caso agora, n maior do que 4, então os termos da sequência, eles pertencem a este intervalo. Em outras palavras, como o n agora é maior do que 4, então seria, olha, o x5, o x6, o x7 e assim por diante pertence a este intervalo que eu fiz aqui. No caso, esse intervalo aqui seria o intervalo laranja, que está ali no desenho. Este aqui seria o intervalo verde. Quem que é o n0 nesse caso? Nesse caso aqui o n0. Para esse epsilon que eu escolhi, o n0 é o número 4. Está aqui ele, n0. Tá? E assim eu poderia fazer para qualquer epsilon, não vou continuar, mas a gente poderia pegar um epsilon muito pequeno mesmo, de modo que esse intervalo aqui, L menos epsilon e L mais epsilon, seja muito pequeno. Então eu poderia fazer alguma coisa assim, ó. L mais epsilon está aqui, L menos epsilon está aqui. A partir de um certo termo, os termos da sequência, a partir de um certo n, né, os termos das sequências estão nesse intervalo aí em vermelho que eu acabei de desenhar. Aqui ele, nesse caso aqui, olhando para o desenho, parece ser a partir de n igual a 9, né, o n0 igual a 9. Tá? Então, observem que, à medida que eu vou pegando epsilon menor, esse intervalo aqui, o verde, o laranja, o vermelho, é como se eles fossem fechando o cerco, né, para os termos da sequência. Tá? Eles vão espremendo ali os termos dessa sequência perto aqui desse L. E é por isso que a gente pode dizer, então, que essa sequência aqui, ela tende para L, ou seja, o limite dela vai para L. Tá bom? Bom, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro essa ideia da definição. Tem um programa, eu vou deixar para vocês ali no Moodle, tá? Tem esse programa aqui, no GeoGebra, que mostra exatamente isso de maneira dinâmica, tá? Então eu tenho aqui uma sequência, aqui eu estou pegando uma sequência geométrica, né, que a gente já viu no vídeo anterior, ela está convergindo para esse número L, podem ver, são esses termos aqui em laranja, tá bom? E aí vocês podem mexer tanto no x1, no q, no L da sequência geométrica, mas podem mexer também no epsilon. Então, por exemplo, do jeito que está aqui, a sequência está convergindo para o número 1. Tá? Está aqui ele, ó. O L é igual a 1. Se eu pegar a epsilon, aqui nesse caso está 3.4, o L menos epsilon está aqui, que é menos 2,4, e o L mais epsilon está aqui, que seria 4,4, né? Fazendo 1 mais 3.4, certo? Para esse epsilon que a gente pegou, observem que a partir do termo x1, né, todos os demais termos da sequência estão dentro desse intervalo. Então, o x2 está dentro, o x3, o x4 e assim por diante. Então, quer dizer, para esse epsilon 3.4, o n0 seria igual a 1. E a partir dele, para n maior do que 1, todos os termos da sequência estão nesse intervalo. E aqui está escrito, ó, dado então, neste caso, o epsilon igual a 3.4, existe um n0 que é o 1, tal que se o n for maior do que 1, então os termos da sequência xn estão nesse intervalo verde. Se a gente diminuir o valor de epsilon, olha o que acontece. Ó. Vou diminuindo ele. Por enquanto, ainda o n0 é 1. Agora, quando eu passar aqui, ó, peguei agora aqui, por exemplo, epsilon 2.12, o n0 já teve que alterar. O n0 agora é igual a 2. Então, se o n for maior do que 2, os termos da sequência estão dentro deste intervalo. Eu posso ficar diminuindo muito o epsilon, pode ver que eu vou diminuir ele, o n0 vai alterando, tá? E posso fazer esse intervalo aí, verde, muito pequeno, mas sempre tem termos da sequência dentro deste intervalo, tá? É por isso que essa sequência aí, no caso, a gente pode afirmar que ela converge para o número L, para o número 1, nesse caso aqui, que seria o L, tá? Pode ver que eu peguei um epsilon aqui, 0.01, o n0 passou a ser 12, aqui a gente nem consegue mais enxergar, tá? Aqui eu coloquei um limite aqui para esse L. Certo? Então vocês podem brincar com esse programa, tentar entender bem. É muito importante vocês entenderem essa definição de limite de sequência. Tá? Pode alterar o valor de Q também, né? Observem que eu posso mexer assim. Se eu pegar assim, por exemplo, ele fica alternado. Né? Posso mexer no L também, vou pegar L igual a 2. Tá? Eu vou mexendo no epsilon, ó, podem ver que vai mudando. Né? Vai alternando ali os valores de N0. Tá bom? Mas sempre a partir de um certo termo, os termos dessa sequência, a partir de um certo N, né? Os termos da sequência estão dentro deste intervalo. Certo? Muito bem. Para finalizar essa parte, lembrem o seguinte, notem o seguinte, né, que
o N0 que a gente foi pegando aqui, ele foi dependente do valor de epsilon. Então, se eu fosse diminuindo o valor de epsilon, o valor de N0 ia modificando, ia ficando maior. Né? Então, é isso que a segunda observação traz para a gente. Ó. O valor de N0 está condicionado ao valor de epsilon. Ou seja, N0 depende de epsilon. Então, eu escrevi aqui, esse N0 aqui é como se fosse uma função de epsilon. Tá? Depende de epsilon. Então, ele não é fixo. Tá? Em geral, para demonstrar que uma sequência xn converge para L, mostramos a existência de um número n0 natural, tal que a definição aqui ocorre. Então, quando a gente quer demonstrar que uma sequência converge para um certo número L, a gente tem que mostrar a existência de um n0, no caso, dependente de epsilon, tal que isso aqui vai acontecer. Certo? Muito bem. Então, essa aí é a definição formal da limite de sequência, a definição algébrica, aqui algébrica e aqui a interpretação geométrica. Agora, o próximo passo que a gente vai fazer é um exemplo, tá? Aplicando isso numa sequência. Uma sequência que a gente já viu, já conhece bem ela, que é essa sequência aqui, n sobre n mais 1. A gente já viu ela geométrica, a gente já calculou o limite dela, a gente viu que o limite dela vai para 1, né? Se a gente aplicar limite aqui, ela vai para 1. Só que o que esse exemplo está propondo é para a gente provar isso. E quando a gente quer provar que uma sequência converge para um certo L, não tem escapatória, a gente tem que utilizar o limite, essa definição aqui de limite. Tá? Eu vou fazer isso apenas uma vez com vocês aqui nesse curso, aplicar a definição de limite exatamente para uma sequência. Depois não vou fazer mais. O que a gente vai usar muito aqui na definição formal do limite da sequência é para demonstrar alguns resultados importantes da sequência. Tá bom? Então, a partir de agora, vocês vão me ouvir falar muito essa definição. Sempre, para todo epsilon maior que 0, existe n0 natural, tal que o n for maior que n0. Então, isso aqui acontece. Tá bom? Muito bem, vamos fazer então isso aqui para ver se esclarece um pouco mais ainda o que é o epsilon e o n0 que aparece na definição formal. Então, diz assim, prove que xn é igual a n sobre n mais 1 converge para 1, né? Ou seja, o limite de xn é igual a 1. Então, vamos lá. Rascunho, né? O que a gente precisa demonstrar? Se eu quero mostrar que o limite da sequência de xn é igual a 1, então eu teria que mostrar o seguinte, que para todo epsilon maior que 0, existe um n0 natural, tal que, se o n for maior do que n0, então o módulo de xn menos L é menor do que epsilon. O que a observação 2 falou ali para a gente é que uma demonstração, quando a gente quer mostrar que uma sequência converge para um limite, uma demonstração ela se baseia em, basicamente, mostrar a existência desse n0. Então, eu começo a demonstração dizendo o seguinte, olha, para todo epsilon maior que 0, existe um n0 e aí eu tenho que apontar quem é esse n0. Quem é n0? Tal que isso aqui acontece. Se eu conseguir mostrar a existência desse n0 aqui, e ele vai acabar sendo dependente desse valor de epsilon, então a demonstração acabou. Tá? Então a gente vai começar assim a demonstração. Olha, vou colocar aqui. Demonstração. Não vou escrever demonstração, porque vai ser mais uma ideia. Tá? Então olha só, para todo epsilon maior que 0, existe um n0. E aqui eu vou mostrar quem que ele é. Eu não sei por enquanto quem que ele é. Tá? Eu vou deixar em branco. Tá? Existe um n0 igual a alguma coisa que eu não sei ainda. Tal que se o n for maior do que n0, então, aí vamos lá. Quem que é xn menos 1? Eu tenho que mostrar no final que xn menos 1 é igual a epsilon. Por quê? Aqui eu coloquei L, né? No caso, o L aqui é 1, né? Xn menos 1 menor do que epsilon, porque o L aqui seria 1. Tá? Então, eu teria que mostrar aqui no final que esse xn menos 1 aí, ele é menor do que epsilon. Então, eu tenho que chegar no final alguma coisa assim. Tá? Bom, vamos mexer um pouco com esse módulo. Quem que seria xn menos 1, né? Em módulo. Bom, xn, tá aqui ele, ó. Xn é isso aqui. N sobre n mais 1.
Lembrando que, geometricamente, isso significa distância, determina xn para 1. Então, xn seria n dividido por n mais 1, menos 1. Ok? Se a gente fizer aqui, né, faz aí um MMC, né, ficaria n menos 1 dividido por n mais 1, igual. Aqui dentro, então, vai ficar menos 1 dividido por n mais 1. Agora eu tenho aqui módulo aplicado a esse número, né? Isso aqui está negativo, porque esse n ele é um número natural. Para tirar do módulo, eu torno ele positivo. Fica assim. Então, quer dizer, a distância dos termos xn para o número 1, ela pode ser calculada por meio dessa expressão, 1 sobre n mais 1. Agora vem a pergunta, será que para qualquer epsilon que eu escolha, sempre essa distância aqui eu consigo fazer ela menor do que esse epsilon? Ou então, para qualquer epsilon que eu pegue, sempre existe um n0, tal que a partir desse n0, os termos da sequência, a distância dos termos da sequência para esse número 1 é menor do que epsilon. Vamos pensar um pouco com o número, olha só. Vamos supor que eu pegue, se eu pegar um epsilon, por exemplo, epsilon igual, vamos pegar um epsilon pequeno, epsilon igual a 0,1, por exemplo. Tá? O que eu quero mostrar é que a partir de certo n mais 1, 1 sobre n mais 1 é menor do que epsilon, que seria 0,1. Pergunto para vocês, existe algum número n aqui natural que eu coloque que faça essa expressão menor que 0,1? Existe, né? Existem infinitos. Tá, mas a partir de qual eu tenho que pegar? Olha, uma forma de fazer isso é resolver essa equação, né? Faz aí multiplicação cruzada, ficaria 1 dividido por 0,1 menor que n mais 1. Portanto, o n, nesse caso, ele deveria ser maior que 1 dividido por 0,1 menos 1, né? Assim. Então, quer dizer que se eu pegar um n maior do que essa expressão aqui, isso aqui vai dar certo. Nesse caso, esse n aqui seria 1 dividido por 0,1, isso aqui vai ficar 10, né? 10 menos 1 dá 9. Então, quer dizer que se eu pegar um n maior do que 9, essa expressão, essa distância, né, que seria 1 sobre n mais 1, vai ser menor do que 0,1. Claro, faz sentido, porque se eu colocar exatamente 9 aqui, vai ficar 1 dividido por 10, que vai dar 0,1, não é menor. Então, tem que pegar um n maior do que 9, né? Por exemplo, 10, 11, 12 e assim por diante, certo? Beleza, então para esse epsilon aqui, o n tem que ser maior do que esse número, 9. Se eu pegar um epsilon menor, por exemplo, epsilon igual a 0,01, e eu quero que essa distância aqui seja menor que 0,01, então, de novo, eu posso encontrar o valor de n que vai satisfazer isso. Faz aí, de novo, multiplicação cruzada, vai ficar 0,01, menor que n mais 1. Então, o n ele deveria ser maior que 1 dividido por 0,01 menos 1. O que é 1 dividido por 0,01? Isso aqui vai dar 100, né? 100 menos 1 dá 99. Então, quer dizer que se tu pegar um n maior do que 99, os termos xn, no caso, eles vão estar dentro desse intervalo, L menos epsilon, L mais epsilon. Ou seja, isso aqui, essa distância aqui vai ser menor do que 0,01, tá? E aí está sendo satisfeito. Agora pega um epsilon qualquer, né? O que a gente está fazendo a demonstração é isso. Pega um epsilon qualquer. Eu quero que 1 sobre n mais 1 seja menor do que epsilon. E faz, então, a gente acabou de fazer com o número, faz agora com esse epsilon. Então vai ficar 1 dividido por epsilon menor que n mais 1. Então significa que o n ele tem que ser maior do que 1 sobre epsilon menos 1. Certo? Acabei de encontrar uma expressão que me diz a partir de qual n, né, essa distância ali que eu acabei de calcular tem que ser menor do que epsilon. Vamos lá, então a pergunta é agora quem que tem que ser o n0 então? Para todo epsilon maior que 0 existe um n0 tal que, olhem para cá, ó, n é maior do que n0. E aqui eu tenho n maior do que isso. Então aqui, pessoal, está o n0. Opa, não quero quadrado, quero isso aqui. Este número que está aqui é exatamente o n0 que eu procurava, que depende de epsilon, não é mesmo? Então, se o n0 for igual, existe um n0 igual a 1 sobre epsilon menos 1, 1 sobre epsilon menos 1, tal que, se o n for maior do que n0, o que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que o n tem que ser maior do que 1 sobre epsilon menos 1,
E isso aí me garante, se eu retornar para cá, ó, retorna essa conta para cá, isso aí me garante que 1 sobre n mais 1 é menor que epsilon. Então, essa expressão aqui, módulo de xn menos 1, blá, 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 é menor. Deixa eu só puxar para cá, é menor do que epsilon. Assim. Acabou. A demonstração acabou aqui. A gente mostrou a existência do n0, tal que módulo de xn menos 1 é menor do que epsilon. Podem ver que a gente seguiu todos os passos da definição formal do limite. Para todo epsilon maior que 0, ó, para todo epsilon maior que 0, a gente mostrou que existe um n0, e nesse caso o n0 é exatamente 1 sobre epsilon menos 1, está aqui ele, existe um número n0, tal que se o n for maior do que n0, a gente escreveu aqui, e isso aqui, quando a gente colocou o n0 como sendo 1 sobre epsilon menos 1, isso aqui me garantiu isto. Então, e aí que eu tinha então módulo de xn menos L menor que epsilon, aqui eu saí com o módulo de xn menos o L, que seria 1, né? Fui mexendo nisso e cheguei nisso aqui. Só que isso aqui, como n é maior que n0, então isso aqui é menor do que epsilon. Né? E aí termina a demonstração. Vamos demonstrar que ele realmente converge, tá, para 1, certo? Bom, as demonstrações para mostrar aí que uma sequência converge exatamente para o número L nem sempre são assim, tá? No caso, nem sempre é esse epsilon, né? Isso aí vai depender da sequência. E nem sempre é tão simples assim, dá pouca conta, tem que às vezes mexer com mais coisa, tá? Mas essa aqui seria a ideia. Eu acho que o principal que tem que ficar aqui para vocês é saber a ideia, principalmente geométrica. Óbvio que vocês vão ter que usar a definição algébrica dela também, né? Mas também entender isso aqui, mexendo com números. Né? Isso aqui é importante, sabe? Entender o que significa esse n0, entender o que significa esse epsilon, certo? Então, leiam, releiam, brinquem com essas sequências, brinquem com esse programa que eu vou deixar aqui para vocês. Está aqui esse programa aqui do GeoGebra, para entender muito bem essa definição. E mais adiante a gente vai ver aí alguns teoremas, resultados importantes de sequências, que para demonstrar, não tem jeito, a gente vai utilizar essa definição que está aqui.